tem aqui a provável escalação do Atlético Paranaense, que pode ir a campo com Bento, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernandes, né? O Filipão aí pode testar uma nova formação com 3 zagueiros, claro, pensando aí em neutralizar o poderio ofensivo do Flamengo. Mais na frente, formando ali a primeira linha do meio de campo, né? Hugo Moura e o Eric, depois Abner e Kelvin. Aí Coelho, Terans e o Canóbio, né? Inclusive aí esse trio da frente é um trio que traz bastante perigo ali, o Terans e o Canóbio, sempre que jogam contra o Flamengo, dão muito trabalho, e a gente tem amanhã o nosso querido Hugo Moura. Nazário, Atlético Paranaense é uma equipe aí que talvez aposte muito mais em ganhar uma Copa esse ano, vem sempre sendo aí uma pedra no sapato. O que você destaca dessa provável escalação do Atlético? O Fernandinho, eu não sei se ele já estreia amanhã, mas a gente vai dar aquela olhada aqui. O Atlético Paranaense, né, acertou recentemente a contratação do Fernandinho, mas não sei se ele atua amanhã. Mas quero te ouvir. Grande Nasa. Então, a gente precisa entender que amanhã nós estaremos numa outra página, outro naipe, outra pegada, e trata-se de um jogo de 180 minutos, em que o Flamengo vai decidir na casa do adversário. Então, é absolutamente necessário que o Flamengo amanhã faça uma partida consistente, né? Uma partida que seja voltada para o resultado, né? E dentro disso, a gente tem um time pela frente que não é bobo, é um time chato, realmente é um time chato, é um time que tem um bom toque de bola. O Terans é um cara enjoadinho também, ele é surpreendente, é veloz, não tem medo de defesa, então a gente precisa ter uma consistência muito forte no meio-campo, principalmente para não deixar o Hugo Moura trabalhar com o Eric e que isso possa trabalhar a velocidade do Abner. Então, dentro desse novo desafio, que vai ser o jogo de amanhã, o Flamengo precisa entrar muito concentrado, né? E principalmente, eu acho que a toada e o que o Flamengo vem crescendo é que o Flamengo está muito consistente no meio-campo. Então, quando você ganha o meio-campo, você força o adversário, em muitas das vezes, a rifar a bola. Porque quando ele não tem essa esperança de trabalhar a bola no meio-campo para poder criar uma jogada, ou ele estica essa bola lá de trás, ou você vai forçar muito a saída de bola. Então, dentro dessa expectativa, o Flamengo precisa, repito, jogar com respeito, mas impor o seu ritmo de jogo, sem afobação. São 180 minutos. É importante que o Flamengo saia com um resultado positivo amanhã, no Maracanã, mas eu acho que tem plenas condições de fazer um grande jogo, principalmente se atuar da maneira como vem jogando, com consistência no meio-campo. O time compactado e todo mundo se ajudando, eu acho que amanhã vai ser um jogo para entrar de novo na memória da nação rubro-negra. E aqui, ó, a produção informou com relação ao Fernandinho, né, que na estreia, de fato, ele deu uma assistência para o gol do Terans, né? Ele começa no banco amanhã, estreou contra o Atlético Goianiense, que foi o jogo, inclusive, que ele deu assistência para o gol do Terans, e jogou também no Geão contra o Botafogo, mas amanhã ele deve ser uma opção aí no banco para o Filipão. Petit, esse fato aí do Filipão mudar a equipe, até porque o Filipão e Dorival vivem momentos muito parecidos, né? Os dois chegaram sob enorme desconfiança nas suas equipes, o Filipão no Atlético e o Dorival no Flamengo. O Filipão vem conseguindo dar uma nova vida a esse time do Atlético, mas amanhã pode experimentar uma formação diferente, vindo com 3 zagueiros, ou seja, deve jogar aí explorando os contra-ataques, justamente essas bolas longas que o Nazário está falando. Você acha que o Atlético não vem para ganhar, ou seja, ele não vem para, ele vem para não perder, talvez sair com empate, ou se perder de pouco? Como é que você vê essa postura aí, o Filipão mudando o jeito do time do Atlético jogar justamente na partida contra o Flamengo pela Copa do Brasil?
que acontece, Túlio? O Atlético Paranaense se tornou um dos times mais perigosos das Copas, tá? É um time que se prepara para a Copa do Brasil, é um time que se prepara também para a Libertadores. Só que a Libertadores é um pouco mais difícil, tem times com mais qualidade, então eles não conseguem chegar às finais. Na Copa do Brasil, o Atlético vem sempre chegando e com certeza é um dos times aí mais perigosos aí para o Flamengo. Então, falando do Filipão, o Filipão ele é um técnico cascudo, né? É um técnico que não é de bobeira e é um técnico que pode trabalhar bem em um time onde ele tem menos cobrança, né? O Atlético Paranaense, eu vejo o Atlético Paranaense como um excelente time, mas um time intermediário, Túlio. Eu não sei se você vê o Atlético Paranaense assim. É um time muito bom, mas ele ainda não é. Ele não é um top e ele também não é ruim. Ele é um excelente time que trabalha certinho, mas não tem, por exemplo, uma cobrança se ele tivesse no Flamengo, ele não tem a cobrança se ele tivesse no Corinthians, ele não tem a cobrança no próprio Palmeiras, ele não tem essa cobrança. Então, ele pode trabalhar mais tranquilo. Então, o que acontece? Você jogar contra um time igual ao do Atlético Paranaense, que é encaixado, eu vejo o time do Atlético Paranaense mais rápido até do que o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro não tinha o Keno. Eles jogaram aqui no Maracanã sem o Keno na maior parte do tempo, e o Keno que dá profundidade ao time do Atlético Mineiro. E isso facilitou a nossa vida. O Atlético Paranaense é um time que troca menos passes, é um time que é direto pro gol, eles chegam no gol com 4, 5 toques. Não é um time que, de repente, que às vezes precisa de amplitude, não é aquele time que toca a bola no goleiro e vai. Não é. É um time que é direto pro gol. Então, como o Nazário falou, a gente precisa dominar o meio-campo e prender as duas laterais dele, como a gente fez contra o Atlético Mineiro. Se a gente conseguir enquanto a gente tiver a bola, a gente conseguir tocar a bola, a gente conseguir ter a posse de bola e conseguir, principalmente no início do jogo, os passes certos, eu acho que o Flamengo tem uma grande possibilidade de sair vitorioso dessa partida. Lembrando que, na minha opinião, amanhã é um jogo muito importante, é um jogo de 180 minutos. O interessante seria que o Flamengo fizesse 3-0. Mas o mais importante mesmo é o Flamengo ganhar o jogo, pelo menos de 1-0. Qualquer vantagem que a gente for para a Arena da Baixada vai ser uma grande vantagem. Assim, falando um pouco sobre o jogo de amanhã, vai lembrar que apesar de que não tem aquela pegada do inferno, né, que teve contra o Atlético Paranaense, a gente vai ter ingressos esgotados, a torcida vai estar amanhã no Maracanã em peso, né, ou seja, todos os setores abarrotados de rubro-negros. Então, assim, a gente espera que tenha aquele clima que foi contra o Atlético Mineiro. Não a mesma coisa, não vai ter, né, as fumaças e tal, mas o apoio, né, na arquibancada tão forte quanto,